Olá, meu nome é Emanuel Balduino da Cruz, sou aluno do mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração da Universidade Federal de Ouro Preto e do Instituto Tecnológico Vale. E eu estou sob a orientação do professor Agnaldo José da Rocha Reis e com a orientação do professor Frederico Gadelha Guimarães e da professora Silvia Graziela Moreira Almeida. O meu projeto tem nome de Detector de Falhas de Rolos de Transportadores de Correia baseados em aprendizado de máquina. Meu projeto é em cima do equipamento muito importante dentro de muitas indústrias e empresas, que é o transportador de correia. Ele é utilizado para poder levar os produtos em diferentes etapas da produção desse produto, né? Até o produto final. Numa mineradora não é muito diferente. Ele é utilizado para poder carregar o minério em diferentes etapas até quando o minério já está pronto para poder ser vendido. Numa empresa grande como a mineradora, o transportador de correia pode ter milhares de metros. E um dos equipamentos mais importantes do transportador de correia são os rolos. Os rolos, eles dão sustentação à correia e dão segmento a ela. Normalmente eles são encontrados em grupos de 3 e são espaçados de 1 metro. Os grupos de 3 são espaçados de 1 metro ao longo de todo o comprimento da esteira, né, da correia. E como ele está em constante movimento, ele apresenta bastante falha. E as falhas, quando ele apresenta falha, ele pode, por ele estar em atrito, ele pode, ele pode gerar incêndio e esse incêndio pode prejudicar, danificar diferentes equipamentos e até mesmo parar a produção. Então, os rolos são equipamentos que precisam de monitoramento constante. E pensando nisso, uma vez que sabe-se que quando este rolo ele apresenta falha, ele tem um som característico, que é diferente de quando o rolo está em funcionamento normal. Então, foi pensado em utilizar essa informação para poder fazer uma máquina aprender, a máquina entender que o som que está sendo produzido do rolo é de um rolo ruim ou de um rolo bom. Como que foi feito isso? A gente foi a uma mineradora, coletou sons de rolos em funcionamento com rolos danificados e rolos não danificados e com esses sons foi tirado características e montado uma tabela de dados com um grupo diferente de rolos bons e um grupo de rolos ruins. E com essas características de cada grupo, a gente apresentou essa informação para um algoritmo de aprendizado de máquina. E como que esse algoritmo ele interpreta essas características? A gente apresenta para esse algoritmo as características de um rolo ruim e fala para ele que essas são as características de um rolo ruim, apresenta características de um rolo bom e fala que essas características são de um rolo bom. E a gente alimenta esse algoritmo com diferentes informações desses dois grupos para poder, quando ele vê a gente apresentar uma nova característica, ele pode colocar essas características dentro de um dos dois grupos. Né? Com os dados que foi coletado, a gente separou 80% desses dados para poder treinar este algoritmo, para poder este algoritmo conseguir interpretar as características de cada grupo e usou 20% desses dados como teste. Com esse algoritmo pronto, a gente apresentou essas novas características e deixou o algoritmo dizer de qual parte do grupo eles eram para poder ver se ele acertava. E a gente teve uma porcentagem de acerto de mais de 90%,
mostrando que as características escolhidas e que um algoritmo, uma máquina, ela pode, através do som, ele separar, separar quais grupos aquelas características novas pertencem, no caso do som. Então, com essa informação, a gente teve um resultado muito bom, a gente viu que teve um resultado proveitoso e com isso a gente teve a conclusão que utilizar um algoritmo de aprendizado para poder identificar e classificar sons, mesmo no ambiente ruidoso, como é uma mineração, é uma ferramenta muito forte. E a gente tem ideia de acoplar este projeto em um projeto maior que, como, como a inspeção ao longo de uma correia transportadora pode chegar a milhares de metros e tem que ser feita dos dois lados da esteira, fica complicado normalmente um funcionário é separado para poder fazer toda essa varredura. Então tem um robô que ele vai fazer as vezes desse inspetor, ele vai estar munido de um microfone e com o microfone ele vai chegar ao rolo e com as características desse rolo a máquina vai dizer se esse rolo está com problema ou não, tirando esse funcionário de uma condição insalubre, né? Eu gostaria de agradecer ao FOP, ao ITV e seus professores pela oportunidade e o aprendizado conquistado fazendo essa pesquisa. E espero que vocês tenham gostado da apresentação. Um abraço a todos.